Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Quem aqui é ansioso? Quem aqui é ansioso? Hoje a gente vai falar de ansiedade, vamos falar de corpo um pouquinho, ansiedade, vou ensinar vocês um pouquinho de como lidar com isso. Oi, boa noite para quem tá chegando. Ó, a Paola já disse que é ansiosa. Quem mais que é ansiosa aí? Quem mais que é ansiosa? Gente, por falar em ansiedade, eu tô com uma ansiedade tão gostosa pro nosso workshop. Dá para dizer que a gente já tem centenas de pessoas inscritas. Sabe o que é isso? A gente está caminhando para 2.000 pessoas inscritas no workshop. Isso está me deixando assim com o coração vibrante. Está me deixando assim muito empolgada. E a ansiedade também pode ser positiva, percebe? A gente também pode ter uma ansiedade positiva, né? Uma ansiedade de algo gostoso que vem. Se a gente sabe ancorar isso no nosso corpo, nas nossas emoções, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, isso pode ser bom, né? É bom quando a gente tem uma coisa assim que faz o coração bater mais forte, né? Quando a gente tem uma história para contar que faz a gente ficar animado, né? E a minha história de animação é esse workshop que a gente vai fazer na semana que vem, dia 13. Todo mundo que tá aqui tá inscrito no workshop? Eu espero que sim, né? Inscritos no workshop que vai começar no dia 13. A gente tá caminhando para 2.000 inscritos, gente. É gente, hein? E a gente tá aqui bem animado, se preparando para esse evento. Olá, boa noite. Quem mais que é ansiosa? A Bárbara disse que é também. A Elis já acha que todos são. Olha lá, quem não é? A Jéssica, a Paola. Ansiedade é uma coisa que é muito típica, né? Aliás, é difícil a gente achar alguém que não é ansioso. E quando alguém diz que não é ansioso, geralmente é porque a pessoa não sabe o que é ansiedade, né? Talvez é porque ela ainda não compreendeu, né? Ou, enfim, não reconhece a ansiedade. Porque a ansiedade é algo muito comum, né? De estar na nossa vida. E a gente não vai combater a ansiedade, né? Combater a ansiedade é uma coisa que a gente não se fala. Até porque a ansiedade, ela pode ser muito positiva na vida da gente, né? Se a gente lida com ela de uma maneira positiva, assertiva, a ansiedade pode ser até mesmo aquilo que vai fazer a gente se animar para curtir um workshop, por exemplo, que nem eu que estou contando aqui para vocês. Então, a ansiedade pode ser algo muito positivo. Mas a ansiedade, ela é algo natural do nosso corpo, ela é um mecanismo natural do nosso corpo. A única questão é quando a ansiedade está conversando com o comer emocional, né? E por isso que o nome da live de hoje é Ansiedade e o Comer Emocional. Porque é quando a ansiedade está de alguma forma demais, né? Ou fora de controle, e isso faz com que o comer emocional possa estar ali também muito disfuncional. Meio que uma coisa leva a outra e se retroalimenta. Porque às vezes a pessoa está muito ansiosa, ela acaba descontando na comida, né? Assim que as pessoas me contam, eu desconto na comida, eu como porque eu tô ansiosa. E daí, por elas comerem por estar ansiosas, daí elas ficam mais, né, ansiosas depois que elas comem, se sentem culpadas, às vezes ficam até mais ansiosas. Então, vira um ciclo, percebe? Então, a ansiedade e o comer emocional, ela pode entrar ali como uma engrenagem ruim na vida de algumas pessoas. E eu atendo gente à beça com uma ansiedade muito alta. E a ansiedade, ela é um sentimento, não é verdade? Então, a ansiedade pode sim estar muito disfuncional e às vezes a pessoa não tem recursos próprios para lidar com a ansiedade. Olha lá, ele está falando que ela é ansiosa porque tem medo das coisas e corre pro abrigo eu acho que deve ser um bombom aquilo que a Elis colocou ali, deve ser um chocolate talvez, né? E isso acontece bastante, Elis, é isso mesmo. Então a ansiedade, ela é esse obstáculo para muitas pessoas. Mas o que é a ansiedade? Ela é um sentimento e um desconforto emocional, né? Ele é um mal-estar que ele é tanto físico
quanto psíquico. Então a ansiedade, ela não é só física, e ela também é bastante psíquica, né? Então ela é uma espera impaciente. A ansiedade muitas vezes é aquilo que faz com que a pessoa fique muitas vezes preocupada. Um dos sintomas de ansiedade mais típicos nas pessoas que eu avalio... Boa noite! Boa noite, Simone, boa noite para quem tá chegando. Um dos sintomas mais típicos que eu avalio na ansiedade é o pensamento acelerado. Né? O que é o pensamento acelerado? É aquela pessoa que às vezes ela fica tão preocupada, ela fica tão pensativa a respeito do que vai acontecer no futuro, ou a respeito do que está, né, na cabeça dela preocupando ela, e que esses pensamentos às vezes eles ficam muito agitados, muito acelerados, né? Então, os pensamentos acelerados é um dos sintomas mais típicos da ansiedade. Mas eu vou contar vários outros aqui para ver se isso acontece com vocês. Um sintoma muito típico é a onicofagia, que é o ato de roer unhas, né? Roer unha ou roer o cantinho da pele. Tem gente que não rói unha, mas arranca a pele toda, assim, né? De nervoso. A onicofagia é um sintoma também muito típico da ansiedade. Né? Outro sintoma muito típico da ansiedade é aquelas pernas inquietas. Sabe aquela pessoa que fica balançando a perna assim? Né? Ela tá sentada na mesa ou ela tá lá no trabalho, ela tá balançando a perna assim. Esse tremor de pernas que a gente chama de pernas inquietas é um sintoma muito típico da ansiedade. Percebe? Ó, tem um monte de gente já se falando que faz isso, comigo acontece isso também, porque é muito comum. Às vezes a pessoa acha que a ansiedade ou a pessoa ansiosa é aquela que fica pra lá e pra cá, assim, sabe aquela pessoa que fica pra lá e pra cá, que é mais inquieta, que tem uma agitação motora? Isso também pode ser um sintoma de ansiedade, mas nem todo sintoma de ansiedade é essa agitação motora, essa coisa de ficar pra lá e pra cá. A maior parte das pessoas que se sente ansiosa, os sintomas são de pensamento, né? E daí a gente, às vezes, olha para aquela pessoa, ela parece calma, né? Ela parece tranquila, mas lá dentro ela tá com a cabeça assim, ó, tuque, a milhão, né? Às vezes remoendo um determinado pensamento, ou algo que aconteceu no passado, ou acabou de acontecer naquele dia, ou de alguma forma preocupada com aquilo que vai acontecer no futuro. Então a mente, né? A energia psíquica, muitas vezes, ela tá extremamente desbalanceada, porque a ansiedade gera, né, um gasto de uma energia psíquica. Se eu ficasse, né, se a gente pudesse abrir a mente, né, e olhar a mente, o funcionamento dos pensamentos de algumas pessoas, a gente veria o quão a ansiedade tá de uma maneira muito ruim ali, né? Justamente porque às vezes é cansativo até mesmo o tanto que aquela mente está trabalhando, o tanto que aquela mente está ruminando, tá, né, acelerada, confusa, cheia de preocupações. Então o gasto de energia psíquica ele é extremamente alto, né? Boa noite para quem está chegando. O pensamento acelerado, isso mesmo, Cami. Então, o pensamento acelerado é uma das coisas, assim, que mais acomete as pessoas, né? E tem essa diferença do mal-estar que é psíquico, por exemplo, esse pensamento acelerado, ruminativo, e o mal-estar físico, né? O que é o mal-estar físico da ansiedade? Tem pessoas que ficam com a respiração mais superficial, é aquela respiração mais torácica. Tem pessoas que ficam taquicárdicas, né? O que é taquicardia? É a sensação de que o coração tá batendo mais forte, né? Tem pessoas que sentem o frio na barriga, né? Isso tudo tem uma explicação justamente porque a ansiedade, ela é um movimento do nosso corpo em que todo o sistema nervoso autônomo ele é afetado. Então, por que o coração bate mais forte? Né? A pessoa muito ansiosa, o coração dela pode bater no repouso até 150 batimentos por minuto. Enquanto a pessoa lá, né, que não está no momento de ansiedade, geralmente varia lá dos 60 aos 100. Ou seja, a gente pode ter um elevado batimento cardíaco, né? Justamente por quê? Porque a ansiedade ela é uma tentativa do corpo de estar preparado para o pior.
né? Então o coração bate mais forte, a respiração fica mais ofegante, né? A gente tem aqui no diafragma essa contração diafragmática que vai acontecendo, né? A pessoa contrai aqui, né? O diafragma, o pulmão dela trabalha mais, né? A musculatura do corpo dela fica mais tensa, justamente porque o corpo vai fazendo de tudo para ela estar preparada. Preparada para quê? Para lutar ou fugir, né? Porque a ansiedade, ela é todos esses sintomas baseados no medo de que algo vai acontecer. O grande problema é que muitas vezes não tem nada acontecendo de verdade, né? Não tem alguma coisa acontecendo. É algo que está muito na mente dessa pessoa. Mas o corpo todo sente, né? A própria sensação de frio na barriga, ela é porque o corpo está mandando, né, o sangue justamente para o coração, para o pulmão, para todo esse esforço, né, que está acontecendo ali. Então, às vezes, a sensação de frio na barriga, ela acontece justamente por conta do medo, né? Ela acontece justamente por conta da própria dinâmica da ansiedade. Vocês já tinham parado para perceber isso? A Eli está falando que ela tem zumbido permanente. O zumbido pode ser um sintoma, não é um sintoma tão típico, né? Mas ele também pode ser um sintoma aí da ansiedade. Então percebam que a ansiedade é tudo isso que acontece, né? Essa preocupação, esse pensamento acelerado, mas que ele afeta todo o nosso corpo. Não é simplesmente assim, eu tô aqui muito preocupada com algo. Todo o corpo da pessoa também é afetado. Às vezes a pessoa tem muita tensão muscular, né? Sabe aquela tensão travadinha? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui? Estão me ouvindo? O Instagram colabora com a live de hoje, senão não quero ficar falando sozinha. Hello? Tá normal? Então tá, foi só aqui então. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Então, toda essa tensão, assim, que a gente vai tendo, né, de cabeça, de pescoço, de costas, de diafragma, tudo isso é o corpo contraindo, se preparando para o pior, gente. Então, percebe o quanto a ansiedade, que às vezes é uma coisa puramente da nossa mente, né, de uma preocupação, da forma com que a gente pensa, das crenças que estão dentro da gente. Às vezes todos esses conjuntos de crenças, todos esses pensamentos, eles vão gerando tensões muito profundas no corpo, né? Então, a dificuldade de estar no agora, né? Porque se a tua cabeça tá pensando nos problemas, tá pensando no boleto, tá pensando, né, no que ela vai fazer amanhã, tá pensando no que aconteceu, tá? Se a tua cabeça, a tua energia psíquica tá agitada e pensando em outra coisa, você não está no agora. É impossível estar no agora quando você está ansiosa. E aí que é um ponto muito interessante, que é a ponte, né? A ansiedade pode ser um facilitador muito grande para o comer emocional. A Simone está falando que ela tem acordado todos os dias com dor no pescoço. Sim, isso pode acontecer, sim, Simone. São tensões, né, que elas vão acumulando no corpo. E por falar em acordar, tem muitas pessoas que têm dificuldade no sono, né, por conta da ansiedade. Às vezes deitam na cama e o pensamento fica assim, pensa em tudo que aconteceu no dia, ou pensa no que tem que fazer amanhã, pensa nos problemas, pensa nos outros, pensa no que o outro disse, pensa no que vai falar, pensa no e-mail que tem que mandar amanhã, no boleto para pagar. Então, a cabeça da pessoa não para. Isso pode atrapalhar muito o sono, né? Isso pode fazer com que ela não consiga relaxar, com que ela não consiga descansar, né? É no sono que a nossa musculatura toda descansa, né? É no sono que a gente vai ter essa reparação até mesmo dos pensamentos, né? O sono é o momento em que a nossa mente vai descansar, que a gente vai poder relaxar. E daí, se a pessoa tá tão ansiosa a ponto da ansiedade atrapalhar o sono, gerando uma insônia de indução, que é aquela insônia de início, né, do sono, ou aquela pessoa que acorda várias vezes à noite, né? Ou ela acorda no mesmo horário específico à noite. A medicina tradicional chinesa já explica isso, né? Já faz bastante tempo, né? Por que algumas pessoas acordam no mesmo horário à noite, né? Isso acontece muitas vezes por conta da desregulação energética, né? E isso tem a ver com o gasto de energia psíquica que está elevado, né? Ou seja, a mente da pessoa está puxando toda a energia lá e muitas vezes o corpo está penando por causa disso.
Não? Vamos ver o que comentaram aqui. A Luana, acho que é a Luana. Eu sou muito ansiosa, penso em muita coisa ao mesmo tempo e o que está mais me prejudicando no ganho de peso com a compulsão alimentar. É verdade, Luana, isso pode acontecer mesmo. A Paola está dizendo que tem bruxismo e que acorda com os dentes doendo. A Carmen tá falando do sono que não vem, né? O pensamento não para. Então, o bruxismo são tensões, né? Tensões especialmente nessa linha de maxilar, Paula, né? Então, o quanto que o bruxismo também tem a ver com o corpo descarregar um pouco das tensões, né? O corpo, na verdade, tenta se regular, mas às vezes a gente tá tão tenso que o corpo vai precisar produzir sintomas. O bruxismo é um sintoma também muito típico, tanto da ansiedade quanto da irritabilidade, né? O bruxismo, ele traz também um caráter mais agressivo, né? Porque ele tem uma tensão mais da agressividade ali também presente. Então, isso pode sim acontecer super, Paula. E a Carmen que tá falando do sono, o sono não vem. Se o pensamento não para, se você não consegue se permitir relaxar. Vocês sabem que é engraçado que essa coisa de se permitir relaxar me lembra de algumas pessoas que eu atendo que me contam e eu percebo nelas assim, que elas não veem que descansar é uma coisa boa, né? Como se elas se cobrassem às vezes tanto para estar produzindo, para estar pensando, para estar resolvendo coisas, né? Como se elas tivessem que estar tão produtivas que elas não valorizam o descanso, né? Isso é uma questão social, porque a nossa sociedade é muito mais bonito ter uma agenda cheia do que descansar, né? Mas o descanso, ele é muito importante, tanto para nossa mente quanto para a saúde do nosso corpo, especialmente se você tem excesso de peso, né? Tem que perder peso. Dormir mal é muito prejudicial. Tanto é que nos tratamentos, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é o sono, né? Tratamento comigo, a gente trabalha sono logo de cara. Por que a gente faz isso? Por que o sono é tão importante? Porque se você não dorme bem, todo o teu metabolismo fica afetado, né? O teu corpo fica mais tenso. E um corpo tenso, ansioso, ele tende a fazer um movimento natural de guardar tudo que ele pode. Porque ele está esperando o pior, né, gente? O nosso corpo, na verdade, ele está querendo que a gente sono também pode aumentar o estado de tensão, né? O não dormir, o déficit de sono. Então é um ponto muito interessante esse, né, do sono, que a gente foi falando aqui, chegamos aí nisso, né? Então, por que a pessoa que às vezes dorme mal, ela tende a estar mais ansiosa? Justamente porque uma coisa também alimenta outra. E aí a gente vai fazer o link da ansiedade com comer emocional, né, gente? Porque muitas e muitas pessoas acabam comida. E por que as pessoas descontam na comida, né? Tem inúmeros motivos delas fazerem isso, né? O comer emocional tem muitos motivos. Um dos motivos, talvez mais importantes aqui, é que as funções sensoriais, por conta da ansiedade, elas estão diminuídas, né? Vou tentar explicar isso para vocês. É como se o nosso pensamento tão agitado, fizesse como que você tivesse que colocar mais energia ali nas funções de pensamento do que nas funções sensoriais do seu corpo. E para a gente ter uma boa relação com a comida, a gente precisa muito do sensorial, a gente precisa muito do contato com o nosso corpo.
E uma pessoa ansiosa, ela não está em contato com o corpo. Lembra que eu falei? Ela não está no agora. Ela está onde? Está pensando nos boletos, está preocupada, está com a cabeça em outro lugar. Às vezes está com a cabeça tão agitada que ela não percebe o que está acontecendo no corpo dela. Tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, eu não bebi água hoje. Ah, nossa, eu não fiz tal coisa. Ai, nossa, eu tô com vontade de ir no banheiro e não vou. Né? Então, às vezes acaba não percebendo coisas que estão acontecendo no corpo dela. Né? Justamente por quê? Porque a cabeça tão agitada, tão ansiosa, tão, né, funcionante ali, tão agitada nessa função da ansiedade, acaba desconectando essa pessoa do próprio corpo. E aí sim existe uma tendência muito grande dessa pessoa ter um comer emocional, porque ela não está em contato com as funções que vão ajudar ela a ter uma boa alimentação, né? As sensações, os sentimentos, né? Quais são as sensações importantes aí? São as sensações bem primordiais, né? Sensações de fome, sensações de saciedade, sensações de sede, né? Todas essas sensações que estão no nosso corpo, elas são diminuídas em detrimento do pensamento, né, da ansiedade. Então, esse é o grande problema, né? E se a pessoa tem uma tendência compulsiva, não é todo mundo que tem uma tendência compulsiva, mas muitas pessoas que eu atendo têm uma tendência compulsiva. Teve alguém que comentou aqui e falou, que daí eu entro na compulsão alimentar, né? Então, essa tendência compulsiva que às vezes a pessoa tem na personalidade dela, quando ela está mais desconectada do corpo dela, isso é uma tendência muito, muito, muito natural de intensificar. Então, às vezes a pessoa tem uma tendência compulsiva lá na personalidade, são traços que não são nem bons nem ruins, mas se ela está muito ansiosa, qual que é a grande tendência? A ela ir descontar na comida, justamente pela própria desconexão e a tendência super grande ao movimento compulsivo. A Fabiana está comentando ali que ela sente que o descontrole com a comida independe do tipo de emoção que estou sentindo. Pode ser que todo tipo de emoção seja difícil de sustentar, Fabiana, né? Pode ser que tenha muito mais a ver com esse sensorial que eu estou explicando do que necessariamente com a emoção. Então, isso é um ponto interessante, né? Cada pessoa é uma pessoa, a gente não pode deixar de olhar para isso. Mas quando o sensorial tá assim mais desconectado, a tendência é que qualquer sentimento acabe sendo um movimento, né? Acabe trazendo esse gatilho. Tem pessoas que às vezes elas comem mais por ansiedade do que por outras coisas. Tem pessoas que comem mais quando elas estão tristes, né? Mas eu já comentei aqui em vários outros vídeos que o sentimento que mais faz, né? Enfim, a dificuldade emocional que mais faz as pessoas terem compulsão alimentar não é a ansiedade, é o estresse, né? O estresse é um dos mais intensificadores de compulsão alimentar, né? Isso é o que a nossa experiência mostra, o que a literatura também confirma. Então, enfim, né? O estresse acaba sendo aí um impulsionador ainda maior. O grande ponto é que o estresse e a ansiedade geralmente estão juntos, né? Eles estão ali andando de mãozinhas dadas, né? Então, muitas vezes a pessoa pode sim ter uma ansiedade como gatilho, ou todo sentimento mais desconfortável pode ser um gatilho, ou o que está acontecendo aí é muito mais uma desconexão sensorial, né? Então, aí a gente poder ir melhorando todos os pontos, né? A gente poder olhando para todos os lados. E tudo tem a ver com a nossa conexão, né? Porque os nossos sentimentos e as nossas sensações estão no nosso corpo, né? E às vezes as pessoas estão com a cabeça tão cheia de coisa, que elas não sentem, elas não estão em contato com o corpo delas, né? É normal eu atender pessoas e eu perguntar como é que você está se sentindo em relação a tal coisa. Pergunta típica de psicóloga é essa, né, gente? Como é que você está se sentindo? E a pessoa diz assim, não sei. E por que às vezes a pessoa não sabe dizer como que ela está se sentindo? Porque ela está, muitas vezes, desconectada do corpo dela, né? Ou ela está desconectada dos sentimentos, ou ela está desconectada das sensações, né? Isso também chega, por exemplo, na fome, né? Se a pessoa está desconectada das sensações, a tendência dela é que ela não saiba bem, né? Quando é fome, quando é vontade, quando eu tenho, na verdade, desejo por algo, né?
Então, esse é um ponto bem importante, porque às vezes está ali muito solto, né? Vai ter uma aula no workshop que a gente vai falar de fome, né? De como lidar com a fome. Vai ser uma aula bem especial que eu programei, porque é uma aula assim... A aula mais importante do workshop é a terceira aula, já tô falando isso. É a terceira aula que vai ser quando a gente vai falar de fome. Então, coloca na agenda, né, gente? Coloca lá na agenda. A terceira aula a gente vai falar de fome, porque a fome, ela é esse recurso sensorial que muitas vezes está desconectado, sabe, Fabiano? Então, vai pensando em você, assim, né? O que faz mais sentido, né, nisso tudo que eu tô falando. A Michelle tá comentando que achou interessante sobre o estresse, porque ela não se acha ansiosa, mas agitada e extremamente atarefada. Então, pode ser mais uma tendência para o estresse, né, Michelle? Embora a agitação seja motora ou seja psíquica, né, dos pensamentos agitados, é aquilo que eu expliquei, pode ser que tenha também aí um caráter de ansiedade. Às vezes a pessoa acha que ansiedade é só aquela pessoa que tá taquicárdica, né, ou que tá para lá e para cá, e não, às vezes a agitação, ela é muito mais mental, é muito mais típico que seja mental, né? E a Michelle continua comentando, eu tenho a impressão de que eu tenho fome o tempo todo. Se você tem a impressão, Michelle, que você tem fome o tempo todo, desculpa a provocação, mas provavelmente você não tá conseguindo reconhecer os sinais de fome, né? Porque o que acontece com a fome? A fome é um negócio assim, que ela aumenta, né? E daí você come, ela diminui, né? Ela aumenta, daí você come, ela diminui. Então, a fome não é um negócio assim, fome não fome, né? Ela é um negócio gradual, ela é uma sensação gradual. Então, se você tem essa sensação que tá com fome o tempo todo, é isso que a gente chama de comer emocional. É o que você tem, Michelle, né? Essa sensação de que você tá com fome o tempo todo tá sendo muito do comer emocional. Porque a fome fisiológica, ela não é assim, né? Tem um outro comentário, acho que é Darly, não sei se é esse teu nome. Quando estou estressada, como demais, como muito. O estresse faz esse movimento sim, minha querida. Exatamente esse é o ponto. O estresse pode gerar movimentos compulsivos com muita facilidade e pode fazer sim com que se tenha exageros. Geralmente o estresse, ele é aquele movimento do final do dia que a pessoa chega em casa e fala assim, hoje eu tô muito estressada, eu mereço. Né? Você fala isso? Vocês falam isso? Eu mereço comer uma coisinha diferente, gostosa. Eu mereço, né? Tá comendo ali tal coisa que eu gosto. Eu mereço um docinho. Esse eu mereço, né? Que vem num pensamento disfuncional aí, né? Um pensamento de compensação frente ao estresse, né? Ele não te ajuda nem a lidar com o estresse, porque existem técnicas para se lidar com o estresse, e também não te ajuda a, enfim, estar em paz com a comida, né? Ou seja, você vai arrumando um problema em cima de outro, né? Daí você tem um problema, daí você arruma outro, daí você vai trocando de problema, mas você vai continuando ali sem resolver as reais razões, né? Então o estresse, ele é uma coisa assim que precisa de que você ampare ele. A Simone está perguntando se chá de camomila ajuda na ansiedade. Simone, o que mais ajuda na ansiedade é você conseguir lidar com a ansiedade de uma maneira assertiva, tá? A ansiedade, ela é um sentimento, ela vem, ela passa, você vai aprendendo a sustentar ela. O chá de camomila pode tomar sim, é uma delícia, especialmente à noite, é um chá que eu tomo de noite, é um chá ótimo. Ele tem sim recursos fitoterápicos ali para te trazer calma, mas ele sozinho não resolve, entende? Então, o que eu quero comentar sobre o chá ou sobre qualquer outro recurso para se lidar com a ansiedade? Que provavelmente você está mascarando o problema, você não está aprendendo a lidar com a ansiedade melhor, entende? Então, o que eu sugiro que a gente possa aprender, e eu ensino isso nas aulas aqui, é a sustentar a ansiedade. É entender que a ansiedade vem, a ansiedade vai, e que às vezes a gente tem lá um motivo real para estar ansiosa, né? Eu tenho um motivo real, mas a gente aprender a sustentar isso, ancorando isso no nosso corpo, né? Respirando, colocando o pé no chão,
justamente porque assim você vai estar você mesmo aprendendo a sustentar, né, essa emoção, esse sentimento, e assim você não vai só ficar meio que com as muletinhas, né? Porque às vezes esses recursos, eles são muletinhas, eles são muito úteis, né? Toma um chazinho de camomila, né? Coloca isso no teu ritual do sono. É uma coisa super legal a gente fazer um ritualzinho do sono, né? Ao mesmo tempo que a gente tá lá se preparando para dormir, a gente usa esses recursos, né? Eu gosto muito de sugerir o uso do óleo de lavanda, né? O óleo de lavanda num difusor, né? Ele acalma, ele ajuda. Mas não adianta você só se apoiar na lavanda, no chá de camomila, se você não tá sustentando a ansiedade, você não tá lidando bem com ela, né? Mas são recursos, sim, muito legais. A Mariana tá comentando, eu tenho isso também, fome o tempo todo. Essa fome o tempo todo, ela é emocional, né? Porque não tem fome que é o tempo todo, né? O nosso corpo não funciona assim, o nosso corpo precisa de momentos de não se alimentar, né? O nosso corpo precisa de momentos em que a gente não está comendo. Então a gente vai ter fome, a gente vai se alimentar, se nutrir, e a gente vai saciar, e daí a gente vai ter fome só depois, né? E é assim que funciona o corpinho. A Rosana tá dizendo sim, já falei muito isso. Eu não sei como que é teu nome, tá ali, é psicolheita. A saciedade emocional dá um bem-estar momentâneo. É que a saciedade emocional, ela na verdade... a gente não tá falando de saciedade, né? A gente atende uma vontade, e tá tudo bem atender vontade, se a gente tiver equilíbrio, né? Eu ensino muitos meus pacientes a isso, né? Se a gente encontra o equilíbrio entre fome, entre vontade, a gente pode atender sim vontades, né? Porque a comida também é gostosa, emocional, e não tem problema. Mas se a gente tem desequilíbrios, né? Esse emocional aí, ele tá no lugar errado, entende? Você tá comendo por conta da ansiedade, e você vai ficar provavelmente sem resolver a ansiedade e sem resolver a relação com a comida, né? Então, às vezes até se sentindo muito culpada, muito frustrada depois, né? Então, é um bem-estar momentâneo, mas nem todo mundo tem esse bem-estar. Às vezes a pessoa até... nem sente isso, porque ela já cai na culpa, ela já se sente mal por ter comido alguma coisa, por acreditar que ela não deveria ter comido aquilo, né? Porque tem pessoas, só para você saber, assim, fazendo um parênteses do teu comentário, tem pessoas que às vezes têm uma mentalidade de dieta tão forte, que elas acabam comendo algo, né, por conta dessa fome emocional, mas elas caem numa culpa, numa tristeza, sabe, numa frustração tão grande por conta, né, dessa forte mentalidade de dieta, que às vezes fica muito difícil até mesmo dela sentir esse bem-estar. Então depende de caso para caso, né? Tem gente que não tem esse bem-estar. E outra coisa é que a pessoa que tem compulsão mesmo, propriamente dita, sabe, compulsão alimentar, ela não tem prazer no alimento, né? Porque às vezes ela come tão rápido, ela faz um movimento tão voraz na direção da comida, que ela não acaba tendo prazer, porque ela nem sente direito, né? Ela acaba comendo muito rápido, né? Então isso também pode aparecer aí. Então, quando você perceber, né? Eu acho que a dica de como lidar com a ansiedade, podemos entrar um pouquinho nisso. Quando você perceber que você está ansiosa, né, com esses sintomas todos que eu falei aqui na live, que falamos juntas, né, porque vocês me ajudaram a falar dos sintomas. Então, se você percebe que você está nesse movimento ansioso, nesse movimento muito intenso, se você está lá desconectada do teu corpo, com a energia psíquica muito agitada, né, às vezes a energia está toda para cima, toda para a cabeça, eu sugiro você tentar respirar profundamente, colocar os pés no chão, né? Sentir os pés no chão, prestar atenção lá na sola do pé, respirar profundamente. Tentem fazer isso aí agora, assim, leva 1 minuto e é mais barato que Rivotril, né? Você colocar os pés no chão, né? Você poder sentir lá a sola do pé, respirar profundamente algumas vezes. Não precisa fazer técnica respiratória nenhuma. Só presta atenção na sola do seu pé. Naturalmente, a sua mente vem para o presente, né? A sua mente vem para o presente, assim, ó,
em milissegundos. E assim você vai respirando, tentando se conectar, tentando estar no agora. A ansiedade te desconecta do agora, te desconecta do seu corpo. Então, a dica de hoje que todo mundo pode aplicar desde já é: quando você perceber que você está desconectada, que você não está sentindo, que você está ansiosa, que a cabeça está muito agitada, faz um movimento consciente contrário. Busca a conexão, né? Busca estar no teu corpo. Eu falei da sola do pé, mas você pode pensar em qualquer parte do seu corpo, né? Você pode ouvir, né? E sentir a batida do seu coração. Você pode respirar, você pode contar a respiração, sair um pouco da cabeça, mas buscar essa conexão. Algumas pessoas acham que a conexão vai aparecer automaticamente, como se fosse assim uma iluminação que de repente vai vir assim, e elas vão estar menos ansiosas. Não, gente, cada um é responsável por lidar com a sua própria ansiedade, né? Por isso que eu sou às vezes contra a ir para recursos externos muito rápido. É possível sustentar assim a ansiedade, é possível buscar essa conexão sim com o seu corpo. Então, se você perceber que você está nesse movimento de desconexão, busca a conexão, né? Põe os pés no chão, respira, profunda respiração, né? Sente a respiração ir até lá embaixo no seu abdômen e voltar, né? Fazendo todo esse movimento do seu corpo. Se você fizer todo esse movimento de conexão, se você tentar fazer um esforço consciente para sair da cabeça, né? Ou da onde que está o teu pensamento e você vir para o agora, você vai ver que você já vai se sentir muito mais forte para sustentar a ansiedade, né? Você vai conseguir muitas vezes até interromper movimentos impulsivos para comida, ou impulsivos para outras coisas, ou impulsivos para desconexão. Então, eu acho que se eu pudesse resumir, né, em uma dica, busque essa conexão, né? Vai ser um esforço consciente que você vai fazer, ela não vai vir sozinha, tá? Não vai ser uma iluminação dos céus, assim, e de repente você aprendeu a sustentar a ansiedade, né? Mesmo que você venha fazer terapia, mesmo que você venha fazer terapia comigo, né, por exemplo, você vai ter que aprender por si só a sustentar a ansiedade, né? Existem muitas técnicas, muitos recursos que eu ensino por aqui, vou ensinar no workshop, enfim, mas ainda assim você precisa você mesma buscar essa conexão. Faz sentido para vocês? Alguém pôs o pé no chão aí e respirou comigo? Né? Vocês fizeram isso? Porque às vezes é tudo que a gente precisa. Eu digo que respirar, pôr o pé no chão, se conectar com agora é muito mais barato que Rivotril e funciona às vezes melhor do que Rivotril, né? Funciona às vezes melhor do que clonazepam, né? Justamente porque é um recurso seu de aprender a sustentar. E aí a gente não vai ser perfeita, né? Porque a vida não é perfeita, os nossos sentimentos não são perfeitos, então a gente vai ter momentos em que a gente vai estar mais atrapalhado com algum sentimento e tá tudo bem, porque nós somos gente, né? Então a gente poder até reconhecer os nossos tropeços, as nossas dificuldades, as nossas, né, as nossas dores, a gente poder falar assim, tá tudo bem, hoje eu tô ansiosa, hoje eu tô preocupada com aquilo, hoje eu acordei triste, hoje eu acordei, né, assim, assado, né? Enfim, se vocês entenderam tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, tem a ver com isso, com você buscar essa conexão, não sendo perfeita e nem querendo combater a ansiedade, tá, gente? Por favor, eu já vi profissional da área da saúde falando isso em vídeo, vamos combater a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que pode ser muito positiva. Eu contei para vocês que eu estou extremamente positivamente ansiosa para chegar ao nosso workshop, né? Porque a gente está caminhando para quase 2.000 inscritos. Então, assim, eu estou muito animada para isso, meu coração está batendo forte. Tem um pouquinho de uma ansiedade super positiva aí. A ansiedade, ela pode ser positiva. Ela é o que faz o nosso coração bater forte, é o que deixa a gente muitas vezes animada para determinadas coisas. A ansiedade pode ser muito positiva. Mas primeiro você vai ter que abraçar ela e dizer, tô ansiosa, tá tudo bem eu estar ansiosa. E eu vou aprender a sustentar essa ansiedade. Só o fato de você se dar conta disso e querer sustentar a ansiedade, você já andou metade do caminho, né? O resto é muito treino, conexão e algumas outras técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês, né? Então, eu acho que é esse o meu recadinho de hoje, né? A gente poder falar da ansiedade. Fez sentido para vocês?
né? Vamos trazer essa tomada de consciência. A gente não precisa de recursos externos, né? A gente é capaz sim de lidar com a ansiedade, de sustentar a ansiedade. Isso tudo é muito, muito, muito possível. Sim, autoconhecimento é tudo. Então, quem tá chegando agora, gente, sejam muito bem-vindas. A live tá acabando praticamente, mas ela vai ficar gravada, tá? E a gente, né, quem está chegando agora, seja bem-vindo, mas vai ter que assistir o início da live, tá muito legal. A gente falou de ansiedade, falamos do comer emocional e até falamos de técnica para lidar com a ansiedade. Então vai ficar gravado. Eu espero que tenha ajudado, inspirado, tocado o coração de vocês. A gente essa semana tá fazendo todos os esquentas possíveis para o workshop mesmo, né? Então o workshop começa na segunda-feira e até domingo a gente vai de lives, tá, gente? Exceto no sábado, que eu acho que a gente vai ter uma folguinha, mas no domingo a gente tem live, que vai ser a véspera do início do workshop. Quem tá aqui me ouvindo e ainda não se inscreveu, gente, quase 2.000 inscritos, estamos caminhando para 2.000 inscritos. Você vai perder, você não vai estar lá. São 4 aulas gratuitas, 100% online. Cada aula com um tema muito, muito, muito especial. E eu vejo vocês lá, minhas queridas, meus queridos. Acho que mais queridas, né? Como sempre. Então, boa noite. Amanhã tem live também, às 20h30. E eu espero vocês amanhã também, tá bom? Combinado? Uma boa noite, beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.